E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Hoje você entrou no vídeo certo, mas deixa eu avisar logo no começo. Este aqui não é canal de varejo chorão, não é lugar de gente que vê que anda vermelho e já corre por comentário para reclamar da vida. Aqui a conversa é outra, aqui é estrutura, aqui é ciclo, aqui é institucional se movendo enquanto as sardinhas se desesperam. E deixa eu te contar o que está acontecendo agora, no exato momento em que você está vendo esse vídeo. Porque se você estivesse realmente prestando atenção no mercado, você já estaria bullish assim como eu. Sabe por quê? Porque enquanto o varejo entra em pânico, o institucional continua fazendo o que sempre faz, se posicionando em silêncio. Sempre foi assim. Olha o tipo de coisa que começa a aparecer exatamente nesses momentos. Um estado americano acaba de colocar o XRP no mapa, oficialmente, como ativo estratégico. Sim, um estado, não é rumor, não é fórum, é governo olhando para o XRP como parte de uma reserva digital. E ao mesmo tempo, sabe quem decidiu abrir a boca? O maior banco dos Estados Unidos, JP Morgan, chamando o XRP de go-to asset do sistema bancário, a cripto preferida do setor. Agora você me explica, como é que o varejo está surtando com quedas de centavos enquanto estados e bancos se movem junto na mesma semana em direção ao mesmo ativo? Isso não é coincidência, isso é sinal que só quem realmente entende o ciclo consegue perceber. E se você já entendeu que aqui não é canal de chorão e nem playground de varejo perdido, então faz o básico do investidor que pensa, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque daqui pra frente a conversa é para quem realmente quer dominar esse ciclo. Enquanto o varejo está preocupado em saber se o XRP vai cair um pouquinho mais, o estado do Arizona está estudando colocar o XRP na reserva digital oficial. Pensa comigo, o que leva um estado a considerar um ativo para compor reserva? Estabilidade? Liquidez? Utilidade ou tudo junto? Na matéria fica explícito, o Arizona está adicionando o XRP ao radar institucional como parte de um movimento estratégico para criar infraestrutura digital pronta para o futuro. Nós vemos aqui nessa matéria que o Arizona acaba de colocar o XRP no mapa e os efeitos em cadeia podem se espalhar rapidamente. Nós vemos aqui que os legisladores do Arizona acabaram de enviar um sinal forte para o mercado de criptomoedas. Após uma votação de 4-2 em comissão, a Assembleia Legislativa do Arizona aprovou um projeto de lei que adiciona o XRP como um ativo elegível ao Fundo de Reserva Estratégico de Ativos Digitais proposto. Embora o projeto de lei não force compras imediatas, ele define claramente o que o Estado pode manter. Essa distinção é importante porque a elegibilidade estabelece os limites para ações futuras. Ao mencionar o XRP diretamente, o Arizona foi além da linguagem abstrata das criptomoedas. A maioria das propostas do setor público evita especificidades. Os legisladores optaram pela clareza. Eles decidiram que o XRP atende aos padrões relacionados à liquidez, visibilidade operacional e profundidade de mercado. Consequentemente, o projeto de lei trata o XRP como um componente viável de planejamento de longo prazo e não como um experimento especulativo. Um pouco mais abaixo nós vemos por que a inclusão explícita do XRP altera o debate público. Quando os legisladores nomeiam um ativo, eles impõem responsabilidade. Termos amplos permitem flexibilidade, mas evitam a responsabilização. Em contrapartida, a inclusão explícita exige a avaliação dos mecanismos práticos, incluindo custódia, execução e controles de risco. Nós vemos aqui que o perfil técnico do XRP provavelmente influenciou a decisão. A rede prioriza a liquidação rápida e os baixos custos de transação. Essas características reduzem o atrito para instituições que exigem operações previsíveis. Portanto, o ativo se encaixa em uma estrutura de reserva voltada para a prontidão e não para a especulação. E mais ao final da matéria, nós vemos que o Arizona não apenas debateu criptomoedas como as definiu. Ao incorporar o XRP
rever a legislação, o Estado integrou os ativos digitais de forma mais profunda ao planejamento financeiro formal. Essa mudança pode começar em nível local, mas raramente permanece restrita a ele. Isso aqui não é hype, não é momento, não é volatilidade, é fundamento institucional. O que significa um governo estadual olhar para o XRP como reserva? Significa esse ativo está deixando de ser aposta, token, cripto e está entrando na categoria de infraestrutura pública. E onde o varejo vê um gráfico lateral, um governo vê oportunidade estrutural de longo prazo. O Arizona, ele não está preocupado se o XRP está a 1,90 ou está a 1,40. Ele está olhando para onde o XRP pode ir quando a regulação e o uso institucional se consolidarem. E se o Estado está fazendo isso abertamente, imagine o que está acontecendo onde você não vê. E se você ainda está aqui, é porque percebeu que isso não é conteúdo para curioso. Então faz o básico, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem entende esse ponto agora não joga o próximo ciclo no escuro. Agora junta isso com a segunda bomba da semana. A JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, o banco que dita absolutamente tudo no sistema financeiro americano, acabou de fazer algo que poucas pessoas entenderam. Chamaram o XRP de Go-to Asset do setor bancário. Isso não é elogio, isso é classificação, é categoria, é etiqueta institucional. Sabe por que isso é tão grande? Porque banco não trabalha com esperança, banco não trabalha com probabilidades, banco trabalha com liquidez, banco trabalha com eficiência. E quando um gigante como a JP Morgan aponta o XRP como a melhor solução para pagamentos bancários, eles não estão falando de presente, eles estão falando de futuro. Nós vemos aqui nessa matéria que JP Morgan elege XRP da Ripple como a criptomoeda preferida do setor bancário. Nós vemos que a gigante bancária JP Morgan Chase nomeou o XRP da Ripple como o ativo digital mais atraente para instituições financeiras, sinalizando uma crescente confiança institucional em sua utilidade e escalabilidade. Nós vemos aqui que o JP Morgan ele destaca o XRP da Ripple como o principal ativo digital de nível institucional em relatório do Sberbank. Nós vemos que, segundo a empresa de pesquisa de criptomoedas Smoke, a JP Morgan Chase classificou o XRP como um ativo digital mais atraente para instituições financeiras em um relatório privado preparado para a Sberbank. A divulgação reacendeu o debate sobre o apelo institucional do XRP e seu papel estratégico no cenário de ativos digitais em rápida evolução. Um pouco mais abaixo nessa matéria, nós vemos que o relatório avalia os ativos digitais com base na utilidade bancária, alinhamento regulatório, eficiência de liquidez e velocidade de liquidação. E o XRP se destaca como um dos principais candidatos à adoção institucional graças ao seu papel específico como ativo de ponte para pagamentos internacionais simplificados. Nós vemos que Brad Garlinghouse ele prevê que a Ripple poderá atingir uma avaliação de $1 trilhão até 2030, sublinhando que o XRP continua a ser a missão central da empresa e o seu motor de crescimento a longo prazo, Ao contrário de tokens puramente especulativos, o XRP foi projetado para a utilidade no mundo real, especificamente para pagamentos globais rápidos e de baixo custo. Nós vemos aqui que o reconhecimento do JP Morgan ser refletido com precisão sublinha uma mudança em direção ao pragmatismo institucional. Em vez de se apoiar na euforia em torno das finanças descentralizadas DeFi ou em debate sobre reservas de valor, o foco parece estar em infraestrutura bancária real. Mas ao final da matéria, nós vemos que a análise do JP Morgan pode representar um ponto de virada para o XRP, validando sua tese central, utilidade bancária no mundo real em vez de especulação exagerada. Destacado como o ativo digital mais atraente por instituições financeiras em um relatório da Sberbank, o valor do XRP agora se concentra em eficiência, liquidez e capacidade de liquidação internacional. Se mais bancos globais concordarem, o XRP poderá deixar de ser uma criptomoeda controversa para ser um pilar estratégico das finanças modernas. O varejo, ele sempre vai olhar para o preço. A JP Morgan, ela vê estrutura
de liquidez global. E em todas as vezes na história em que bancos dessa magnitude escolheram um caminho, esse caminho acabou sendo o que prevaleceu. Não importa a opinião, não importa a FUD, não importa a volatilidade, importa quem controla a liquidez. E nesse momento, os bancos eles não estão escolhendo hype, eles estão escolhendo eficiência. E a eficiência está apontando cada vez mais para o XRP. Agora respira fundo e olha para isso com a mente aberta. Um estado americano está considerando XRP como ativo de reserva. O maior banco americano está classificando o XRP como ativo preferido do setor bancário. Por que isso está acontecendo no mesmo momento? Porque as duas peças aparecem juntas num mercado em queda. Por que a validação política e a validação bancária surgem no exato momento em que o varejo está emocionalmente vulnerável? Porque essa é a fase onde o varejo não entende, mas o macro constrói. E toda vez que o macro construiu silenciosamente, o preço do XRP só mostrou a verdade muito depois. O varejo reage ao agora, o institucional reage ao amanhã. Essa é a descoberta. As duas matérias, elas não são isoladas, elas são a confirmação de que o XRP ele está sendo encaixado em duas estruturas que não falham: governos e bancos. E quando governos e bancos caminham na mesma direção, o varejo chega atrasado, sempre. Já olhando para o gráfico diário do XRP, ele continua respeitando a estrutura do canal de baixa, mas o gráfico mostra sinais iniciais de exaustão vendedora, né? Vemos aqui que ontem houve, chegou até romper a média de 20 períodos, tentou romper este canal de baixa que vem acompanhando o preço ali desde 1º de janeiro. Olha só, desde o dia 5 de janeiro de 2026, nós vemos que o preço está tentando romper a linha de tendência descendente secundária ao mesmo tempo em que testa a região de $1,49, que agora funciona como resistência imediata, $1,49, $1,50. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos começam a se inclinar para cima. Para que uma reversão completa aconteça, o XRP precisa romper com volume $1,50 e a média de 9, a média azul, precisa cruzar acima da média de 20 períodos. O RSI ele está fazendo fundo ascendente, enquanto o preço ainda faz fundo horizontal ou levemente descendente. Isso caracteriza divergência altista, sinal clássico de perda de força vendedora. Níveis importantes: suporte $1,14 e resistência $1,50, que é a principal resistência agora do XRP, 1,67 e 1,85. Para concluir, o XRP ainda está em tendência de baixa, mas com sinais claros de enfraquecimento vendedor e potencial de reversão caso rompa $1,50. O Arizona não está montando reserva por diversão. A JP Morgan não está classificando o XRP como solução bancária por acidente. Os dois estão olhando para o futuro, o valor que só aparece quando a estrutura está pronta. E quando a estrutura fica pronta, o preço não dá aviso, ele simplesmente vai. O varejo sempre pergunta: por que ninguém me avisou? Mas a verdade é simples, o aviso sempre esteve aqui. O varejo é que nunca prestou atenção. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem age agora entra no próximo ciclo com vantagem. Quem não age, volta para os comentários reclamando. E eu ficando por aqui. Bons negócios e paz.